Aí ele diz, não, mas peraí, isso aqui eu acho que não é bem assim. É assim, mas ele não criou do nada. Ele voltou a Freud. Perfeito. Criacionismo parte da ideia de que eu crio algo que vem do nada. Em especial, vamos lá, vamos tentar linkar o objeto de estudo que é o ser humano, né? Pautado nisso, eu imaginava, né? Eu sempre tive o viés de evolucionismo da teoria psicanalítica. Mas, pelo Lacan, a psicanálise ela é uma teoria criacionista. Por quê? Por quê? O bebê não existe. Vamos lá. Né? O bebê é um pedaço de carne, ou alguns autores até traduzem dizendo que é um bolo de carne, que o Lacan falava assim. Né? Eu prefiro um pedaço de carne. Eu tive aula esse final de semana passado, que a professora disse isso, e aí eu vi algumas pessoas se tremendo todinha, mas tudo bem, vai lá. Sim. Para o Lacan é assim, a criança ela é um pedaço de carne e até recebeu um banho de linguagem. Então, pautado nisso, ela não tem aquele desenvolvimento linear das fases psicossexuais, né? Temos, portanto, fase anal, fase oral, anal e fálica, período de latência e, por fim, o genital. Para o Lacan não existe isso. Então, tudo é meio que um emaranhado de tudo. Assim, o inconsciente, ele é diferente na leitura dele. Então, pautado nisso, a psicanálise é uma teoria criacionista para Lacan, o que para mim foi um choque bem grande, né? E é muito difícil, né, para quem tem uma base freudiana, a gente rever isso, não havendo fases psicossexuais, é difícil. Para mim, pelo menos, é muito difícil. Mesmo sem eu ter conhecimento, né, de Lacan, faz muito sentido, né? Porque a evolução de Darwin é a evolução das espécies. Isso é um fato, é uma situação. Mas agora, na evolução de Lacan, a gente está falando da evolução, digamos assim, de um psiquismo, né? Então, esse psiquismo, ele já nasceu evoluído, ele já é evoluído, ele tem que ser criado. E independente, por exemplo, vamos jogar a cultura em cima desse criacionismo. Independente do local, esse psiquismo vai ser criado de formas diferentes. Faz muito sentido. Mas, Rose, aí é o interessante da psicanálise é isso, que a gente vai ter diferentes vertentes. Porque aí, se você for para alguns psicanalistas infantis, inclusive para os psicanalistas infantis que estudam a psicanálise infantil a partir do útero, eles já vão discordar dessa teoria. Inclusive, foi uma questão que a própria professora do ESPE colocou no final de semana. Ela disse, olha, gente, essa não é a única teoria. Não. Essa não é a única teoria. Vão existir, e aí é uma coisa que vocês se preparem. Na psicanálise, existem diferentes teorias. Até mesmo um livro do Freud, que você pega para ler, que até eu estava assistindo uma aula da Ana Sui esse final de semana, que era sobre o narcisismo, e ela disse assim, essa é a minha leitura do narcisismo. Não quer dizer que é a única leitura que existe sobre o narcisismo. Porque ela estava fazendo uma leitura do narcisismo e traçando uma leitura do narcisismo em relação ao amor. Né? Se a gente for para a psicanálise infantil já vai discordar dessa teoria do Lacan. A psicanálise infantil já vai dizer, olha, não é, a criança não é só um bolo de carne quando nasce, não. Sim, mais especialmente, até para complementar, né, Ana, quando a gente está falando de ego arcaico, né, a Melanie Klein vem muito nessa pegada. Aí a gente vai lá para a Melanie Klein, que ela já vai trazer uma outra questão. Eu acho que é isso que torna a psicanálise um ramo, ou, digamos assim, uma área de estudo
que é tão instigante, e é tão fascinante, porque e eu acho que é nesse mérito aí que o Freud também ganha muitos pontos, porque ele não deixou uma teoria fechada. Até o próprio texto do Introdução ao Narcisismo, eu já vou até aqui levantar uma bandeira, que esse seja o nosso próximo texto de leitura, que é um textozinho cheio de coisa para a gente destrinchar, viu? Uhum. Ele bota introdução ao narcisismo. Ele não fecha a temática. Se você pegar o livro dos sonhos, depois você tem vários textos do Freud que ele continua tratando da temática dos sonhos. Né? Então, ele não tem essa preocupação em dizer, a minha teoria está completamente fechada. Né? Acredito que se o Freud tivesse vivido mais, ele teria deixado mais coisas escritas, porque o homem ele era uma máquina de produzir teorias. Né? O homem estava morrendo e estava lá escrevendo suas últimas coisas, produzindo teoria. Não sei, acho que não sei que horas o Freud dormia, não. Acho que ele devia ter algum problema sério para dormir, porque o homem estava morrendo e ainda estava escrevendo. Né? Sim, nesse aspecto, né, até Ana, complementando, né, eu estava estudando Bion outro dia, Bion, e ele falava sobre autores generosos, o autor que falava do Bion, dizia que tanto Bion quanto o Freud eram dois autores generosos, eles deixavam aberto para novos teóricos falarem a respeito. Mas é o que a Ana falou aí na introdução, né? A psicanálise é o meu dilema, é a minha frustração ou a minha dúvida. Ela é fragmentada, eu acho que ela vai sim. Ela fragmentada por quê? Porque assim, cada parte, quem vai formar a sua psicanálise é você. Né? Não é porque eu sempre tenho esse conflito comigo, porque Freud disse que a evolução sexual ele falou, eu posso discordar dele porque eu tenho um pensamento, né? Assim como Lacan também teve. Então, assim, eu acho que o que mais importa é você trabalhar com aquilo que você acredita. Só que daí... E não só isso. Desculpa, Michel, só complementando aqui o pensamento da Rose, e não só isso, Rose. O Freud ele foi muito sábio em lembrar que o homem ele pertence ao seu momento histórico. Sim. Ele pertence ao seu momento histórico, né? Então, assim, algumas coisas, quando a gente está lendo o Freud, que ele fala das mulheres, o primeiro pensamento que você tem é, cara, esse homem era muito machista. Mas você tem que lembrar que o Freud está tratando de uma mulher do século XIX, do início do século XX. Então, era a mulher daquele período, era aquele momento histórico, era aquela mulher que ele estava vivendo. Então, assim, nós temos um outro momento histórico, nós temos uma outras questões que permeiam a nossa sociedade. E, logicamente, mas é claro, é evidente que a teoria ela vai nos ajudar muito, e a partir da teoria a gente vai construindo essa clínica que, como você disse, cada um vai construindo a clínica a partir também da sua análise pessoal, né, Ana? sua análise pessoal. Isso que é importante deixar claro. Eu acho que isso que é bem válido. Pessoal, eu vou iniciar aqui no item 18. Inicie, meu filho, que nós somos terríveis. Não, mas que bom, como eu sempre digo, Somos a nossa proposta é falar sobre psicanálise e vamos lendo um pouquinho, vamos comentando e assim a gente vai, né? E olha que a gente eu nem toquei em dois assuntos polêmicos, entre eles um assunto que estava hoje na Folha de São Paulo sobre pornografia, esqueci o nome do termo, mas é um estilo de deepfake, que as pessoas, as mulheres estão sendo muito vítimas, na pornografia, trocando e colocando o rosto de
outras mulheres, né? Como isso, psicanaliticamente, isso tem a ver, que a gente pode analisar isso. Mas vamos lá, vamos para o item 18, senão a gente se perde aqui. As omissões ao escrever têm naturalmente direito à mesma avaliação que os equívocos na escrita. No Zeitzelblatt, Für Psychoanalyse 1/12, o Dr. B. Dattner comunicou um curioso exemplo de ato falho histórico em um dos artigos sobre as obrigações financeiras entre os dois estados ajustadas entre Áustria e Hungria. Lembre o contexto histórico que a Ana falou. Nós estamos falando do Império Austro-Húngaro aqui. Hungria era um país muito forte. Viena, que Freud morava, Viena era o equivalente a Nova York naquela época, tá? Então, toda a efervescência cultural, Freud é como se morasse em Nova York. Deixar isso, contexto histórico é importante. Então, estados ajustados entre Áustria e Hungria, no ano 1867. A palavra efetivo, effective, foi omitida da corrente inconsciente dos redatores do legislativo húngaro, em conceder à Áustria o menor número possível de vantagens. Também temos todas as razões para supor que as repetições tão frequentes da mesma palavra, tanto na escrita quanto na cópia, perseverações não sejam igualmente de... Só um pouquinho aqui, pessoal. Deixa eu voltar. Também temos todas as razões para supor que as repetições tão frequentes da mesma palavra, tanto na escrita quanto na cópia, perseverações, não sejam igualmente sem importância. Se aquele que escreve colocar a mesma palavra que acabou de escrever uma segunda vez no papel, provavelmente está mostrando com isso que não lhe foi fácil livrar-se da mesma palavra. Vamos levar isso aqui para a clínica, mas para a palavra dita, né? É importante sempre que o nosso analisando está repetindo alguma coisa, nós termos a consciência que não há repetição, que sempre ele sairá de um lugar e vai para um outro lugar de fala. Imagine que ele está bordeando aquele real lacaniano, que ele está procurando uma forma de dizer algo que ele ainda não encontrou. E cabe a você auxiliar nesse processo. Haja vista que provavelmente se ele falou uma quarta, quinta vez, há duas pessoas que não escutaram algo, não há repetição. E nesse lugar, ele teria querido dizer algo mais. No entanto, ele omitiu ou algo assim. A perseveração, ao copiar, parece substituir a expressão de um também, eu também, auxix. Eu tive em mãos extensos pareceres médico-legais que exibiam perseverações por parte do copista em trechos particularmente destacados. E eu teria gostado de interpretar como se o entediado com seu papel impessoal introduzisse seu comentário irônico. É exatamente o meu caso. Ou o mesmo acontece conosco. Se alguém desejar comentar, ou erga a mão, ou peça a palavra, e será concedida, pessoal. Item 19. Além disso, nada nos impede de tratar os erros de impressão como deslizes na escrita do tipógrafo e de considerá-los, em grande parte, como motivados. Eu não organizei uma coleção sistemática desses atos falhos, que poderia resultar bastante divertida e instrutiva. Jones dedicou uma sessão especial aos erros de impressão em seu trabalho mencionado aqui várias vezes. Um ponto importante, tá? Esse Jones que nos referimos aqui é o Ernest Jones, aquele que foi o responsável pelo ostracismo do Ferenczi e o qual era um grande desafeto do próprio Lacan, diga-se de passagem, tá? Lacan tinha sérios problemas e sempre que tinha a possibilidade de
destruir a imagem do Ernest Jones, ele não titubeava. O Jones conseguia ser um desafeto de muita gente naquele período. Jones era o biógrafo oficial do Freud. Mesmo as desfigurações em telegramas podem ser ocasionalmente entendidas como deslizes na escrita do telegrafista. Durante as férias de verão, recebi da minha editora um telegrama cujo texto era ininteligível para mim. Cito. Vamos para o português aqui. Mantimentos recebidos, convite urgente. A solução do enigma partiu do nome X mencionado no telegrama. X era o nome do autor de um livro, para o qual eu deveria escrever uma introdução. Essa Einleitung tinha se transformado em Einladung, convite. Mas então pude lembrar-me de que, dias antes, eu havia enviado à editora um prefácio para outro livro, cujo recebimento era então confirmado. O texto correto provavelmente teria sido assim. Prefácio recebido, introdução X urgente. Podemos supor que ele tenha sido vítima de uma elaboração pelo complexo de fome do telegrafista, na qual, aliás, as duas metades de frase entraram em uma concatenação mais estreita do que pretendia o remetente. A propósito, é um belo exemplo de elaboração secundária, como se pode demonstrar da maioria dos sonhos. Vamos ver aqui somente o que ele menciona. A interpretação dos sonhos, capítulo sobre o trabalho do sonho. H. Zilberer discutiu na internet a possibilidade de erros de impressão tendenciosos. Pessoal, alguém de vocês aí já escreveu uma coisa, mandou uma mensagem para um destinatário, quando se deu conta não era para X, mas era para Y? Alguém já passou por essa situação? Já. Eu não. Então, Ana, na pandemia. E como é que foi? Tu chegou a analisar o porquê tu havia mandado? Rapaz, na época, assim, eu não conhecia Freud, eu achei que era só sobrecarga de trabalho. Eu estava com muita gente na minha lista de contatos, e eram nomes muito próximos na lista. Né? Eram nomes muito próximos na lista. E aí acabei, em vez de mandar, eram nomes muito parecidos e muito próximos, em vez de mandar para a pessoa X, eu mandei para a pessoa Y. Mas aí a pessoa me mandou a mensagem logo em seguida e disse assim: tem certeza que a mensagem era para mim, que era a cobrança de uma atividade, né? Que era a cobrança de uma atividade. E ela já havia me mandado, né? E aí, quando eu fui olhar, eu digo: olha, me perdoe, não era realmente para você, era para outra pessoa, né? Foi um equívoco aqui na minha lista. Então, assim, na época, eu entendi só como um equívoco mesmo de sobrecarga de trabalho, de lista, que assim, a pandemia, eu acho que eu não fiquei doida por um tiquinho muito pequeno, sabe? Mas diz a minha irmã que é só ilusão minha, tá? É só ilusão minha de que eu não fiquei doida, mas porque a gente que trabalhava em escola, e a nossa escola era muito grande, então assim, a gente tinha um número muito grande de turmas que você tinha que acompanhar, um número muito grande de professores que você tinha que acompanhar, então, em algum momento, vai dar confusão. Mas só foi essa vez. Depois eu passei a ter mais cuidado, a fazer uma lista com os nomes que eu tinha que fazer a cobrança para evitar ter esse tipo de coisa. É interessante a gente notar o seguinte, aí partindo de uma linha mais epistemológica da psicanálise, né? O que seria essa linha epistemológica da psicanálise? É aquela linha que vai ser mais uma linha do Freud e do Lacan.
É uma linha que não parte da ética do cuidado, mas da ética da lei ou ética do desejo. Nessa vertente, o foco psicanalítico consiste em: eu não quero curar você, já que eu não vou curar onde eu não trato patologias, onde eu não escuto patologias. Eu escuto a quem sofre dessa patologia. Existe patologia ou não? Ok, não tem problema nenhum, pode existir. Mas quem vai tratar é o discurso do mestre, que por sua vez cabe nós direcionarmos aí a um médico ou outra pessoa. Ok? Então, o que que a gente quer? Eu não quero curar, mas eu também não quero destruir. Eu só quero uma coisa, eu só quero que ele fale. Então, qualquer oportunidade, como diria o Freud, para trazer trigo para o moinho, está perfeito. Né? Quando a gente observar esses detalhes, né? Quando aquele sujeito que prepara um projeto prepara um projeto, e em vez de mandar para o seu chefe, manda para uma outra pessoa. Quem é essa outra pessoa em questão? Será que era o gestor que ele gostaria que visse aquele projeto por algum ganho secundário? Né? Não é propriamente falando da escrita, mas trago para vocês numa sessão de análise durante algum tempo aí da minha escuta, a pessoa me traz um determinado exemplo sobre no meio da situação, ela coloca que o relacionamento havia trincado o cristal, e daí ela vai seguindo lá adiante. E lá pelas tantas, daí eu perguntei para ela: por que você utilizou como exemplo cristal? E ela: porque eu estou com uma xícara na minha frente. E ela é uma pessoa muito, muito sagaz, muito perspicaz. E ela pegou e me disse o seguinte: é verdade, a xícara ela não é de cristal. Mas talvez eu tenha falado cristal pelo fato da fragilidade do cristal. Talvez esse seja o meu relacionamento desde o início. Um relacionamento muito frágil. Né? Deixa eu ver o que a Elaine falou ali. Atos falhos na clínica. Atos falhos. Existem umas coisas que são muito... É como se fossem uns escorregões, assim, né? Eles são chamados, se a gente for falar em inglês, o popular é Freudian Slip. Os mais comuns que existem, Elaine, quando a pessoa vai falar de um sujeito, fala de outro, né? Definitivamente o meu filho, eu não aguento mais o meu filho, quero dizer, o meu esposo. E aí você pode intervir. Você falou o seu filho, mas queria falar do esposo. Foi isso mesmo que você quis dizer? E aí, normalmente a pessoa vai dizer: não, não foi o equívoco. Mas será que nesse momento não era assim que você estava vendo ele? Então, é nessas trocas. Tem um exemplo que não é propriamente clínico, mas é social, o que eu gosto muito de citar. Eu estava lendo o jornal um certo dia e tinha um ato falho a respeito do Papa Francisco, finado Papa Francisco 2014, no qual ele queria falar caso e ele fala katsu. Existe uma proximidade de palavras? Sim, existe. Né? Mas o que estava em questão, ele falava da guerra da Ucrânia em 2014. Se eu não estou equivocado, era a invasão da Crimeia. Então ele ia falar sobre caso e ele usa katsu. O título da própria matéria falava sobre o ato falho que o pontífice teria desferido. Então, aqui a gente está falando mais de atos na escrita, mas os atos falhos ali, eles podem ser por trocar as palavras, mas um ato falho, ele também pode estar até num lapso de esquecimento. Quando a pessoa esquece onde deixou a chave, por exemplo. O que está por trás daquilo? Será que você realmente queria sair de casa? Fala, Rose, por favor.
esses atos falhos, assim, eu não passei por isso ainda na clínica, mas os xistes é bem interessante, né? Uhum. O paciente chega fazendo uma brincadeira e você aborda, e engraçado é que eles levam um susto, mas eu só tô brincando. É muito interessante, né? Só tô brincando. Eu falei, justamente, eu sei que você só tá brincando. E aí a gente vai falar sobre aquilo, né? E acaba vendo que não tem nada de brincadeira ali, que aquilo era tudo uma verdade bem elaborada e bem escondida. Mas os xistes fica muito interessante. Claro que a gente vai seguir ainda com essas 3 obras canônicas que são muito importantes na leitura freudiana, que é essa que nós estamos hoje, Psicopatologia da Vida Cotidiana. Depois nós temos os xistes e interpretação dos sonhos. Essas são as 3 obras basilares da teoria freudiana. É importante notar que quando nós falamos de xistes, nós estamos falando de uma palavra que ela é de uma tradução muito complexa. Xiste não é propriamente piada. Quando vocês vão procurar no alemão, tem um dicionário de Freud, que foi escrito pelo Louis Hans, que é muito bom, que ele pega as palavras de alemão e traz para nós. Xistes vem de Witz, e Witz é algo que seria muito próximo a uma certa espirituosidade. Então, se estende não só na fala, mas se estende também nos trejeitos. Então, é uma palavra que, no real, ela existe perfeitamente, mas para simbolizá-la, não é tão fácil. Né? Notem que nós, lusófonos, nos orgulhamos muito da palavra saudade, né? Saudade temos somente no português, que não há em outros idiomas. Então, não esperem que xistes seja propriamente uma piada. Ela é algo mais complexo do que somente isso. Ah, sim, sim. Mas Até é chegar, por aí, Rosi. mas não, é verdade, porque até chegar nessa mera tradução foi uma longa jornada. É o que mais se aproxima a nós, né? Sim, sim. E daí, sem querer fugir daqui, mas o xiste, como a Rose nos trouxe ali, ele é uma formação de compromisso. Né? O que é uma formação de compromisso? Existe uma pulsão inconsciente querendo retornar e forçando. Do outro lado, tu tem um superego que diz, não, socialmente você não pode chamar aquele sujeito de otário, de babaca, ou qualquer coisa que seja. E, por sua vez, nós temos ali aquele ego fazendo a mediação. Então, o id quer fazer a piada, o superego pega e diz, não, é só uma brincadeira. Ah, só uma brincadeira? Não, então deixa passar. E são assim as 3 instâncias fazem as pazes, né? Às vezes tem muito xiste que pode estar trazendo uma questão sexual. Aquele sujeito que brinca muito com a homossexualidade, o quanto ele se utiliza naquele momento para esvaziar aquela tensão. Tá? Então tem isso também. Magnífico, né? O que eu entendo de formação de compromisso, bem resumido, bem bruto, é a repressão em cima de uma repressão, né? Então fica bem interessante aí. Eu não tinha essa informação, viu, Michel? Obrigada. A formação de compromisso ela é bem complexa, porque aí nós temos uma questão que é um tema que foi muito inacabado e pouco explorado pelo Freud. Se eu não estou equivocado, em 1926, Inibição, Sintoma e Angústia, pode ser uma forma de mudar o rumo da conversa? Pode ser. Até, Rita, legal que trouxe isso. Para trazer o exemplo para vocês. Quando nós estamos numa sessão de análise, e é importante a gente não escutar o choro, escuta quem chora. Uma supervisionanda minha mencionou que uma analisanda dela tinha por praxe
chegar em tal aspecto e sempre chorar. Ela não ia adiante com aquilo, ela parava ali. E daí nós conversamos, não, vamos lá, não vamos escutar o choro, vamos escutar quem chora. Perfeito. Levou umas 4 sessões, ela chegava ali e chorava, até que chegou o ponto que ela notou que não, ela não vai parar, eu vou ter que falar. Não é intencional, deixar isso muito claro, não é intencional, é inconsciente. E aí a sessão foi adiante, tá? Só trazer esse exemplo aí. E voltar mais um pouquinho aqui para a nossa leitura. Comentem sempre que achar pertinente. Item 20. Ocasionalmente, outros autores apontaram erros de impressão aos contestar uma tendenciosidade, como o artigo de Storfer, em Zeitblast für Psychoanalyse 2, 1914, ano que é muito importante para a psicanálise, é o ano que Freud lança o texto de Introdução ao Narcisismo. Fantasma. Oi? Ok, voltando. O demônio político do erro de impressão. Um erro político da impressão encontra-se no número de MERS, de 25 de abril deste ano. É uma carta vinda de Argiro Castro. Foram reproduzidos comentários de Zógrafos, o líder dos epirotas, insurretos na Albânia, ou, se desejar, o presidente do governo independente do Epiro. Ela incluía, entre outros, acredita em mim, um Epiro autônomo. Seria do mais profundo interesse para o príncipe Vied. Nele ele poderia cair. Sic stirzen, em vez de sic stutzen, apoiar-se, que a aceitação do apoio stitze que os epirotas lhe ofereciam significaria a sua queda. Sturs. Provavelmente já sabia o príncipe da Albânia, mesmo sem esse erro de impressão fatal. Eu mesmo li, recentemente, em um dos nossos jornais de Viena, um artigo cujo título, A Bucovina sob o domínio romeno, Die Bukovna in der rumänische Herrschaft, deveria, no mínimo, ser declarado prematuro, já que naquela época os romenos ainda não tinham declarado sua hostilidade. Pelo conteúdo, indubitavelmente a palavra deveria ter sido russo, em vez de romeno, mas também, ao censor, o erro de impressão passou despercebido, de tão pouco surpreendente que a frase lhe pareceu. Aí é aquele ponto, né? Quantas coisas a gente vai... a textos que a gente escreve e não se dá conta de algumas palavras ali, mas a pergunta é, por que não nos damos conta? Será que é intencional esse fato de a gente não ver isso? É difícil não pensar em um erro tipográfico político, quando se lê numa circular da célebre companhia editora, antes editora Imperial e Real, de Karl Prochaska, em Teschen, o seguinte deslize ortográfico: pelo decreto da Entente, que fixa a fronteira do rio Ouça, não só Silésia, mas também Teschen, foram divididas em 2 partes, das quais uma Zufiel a mais, em vez de Zufiel, coube a Polônia, e a outra a Tchecoslováquia. Certa vez, Theodor Fontane teve de se defender da maneira divertida de um erro tipográfico excessivamente carregado de sentido. Em 29 de março de 1860, escreveu o seu editor Julius Springer: prezado senhor, não me parece estar destinado que eu veja meus modestos desejos serem realizados. Uma olhada nas provas que estou anexando vai lhe mostrar o que eu penso. Além disso, enviaram-me apenas um jogo de provas,
embora eu precise de 2, pelos motivos já fornecidos. Também não foi atendido o pedido de retorno do primeiro jogo para nova revisão, com especial cuidado pelas palavras e as frases em inglês. Para mim, isso é muito importante. Na página 27, por exemplo, do atual jogo de provas, em uma cena entre John Knox e a rainha, disse Woraf Maria Asrif, ao que Maria gritou, canalha. Diante dessas coisas fulminantes, queremos ter a tranquilidade de saber que o erro realmente foi eliminado, e esse infeliz as, no lugar de aos, é ainda pior, por não haver nenhuma dúvida que ela, a rainha, deve tê-lo realmente chamado assim em seu íntimo. Atenciosamente, Theodore Fontaine. Wounded apresenta uma justificativa digna de nota para o fato facilmente confirmável de que é mais fácil cometermos deslizes na escrita do que na fala. Olha, isso aqui é interessante, né? Cometer deslizes na escrita do que na fala. Eu concordo. E é interessante, né, Rosia? Não é uma prática que eu faço, mas eu sei que muitos profissionais gostam de pedir que os seus analisando até a escrita criativa, a escrita terapêutica, se vale muito dessa teoria do Wundt, né? Eu tenho por prática compartilhar com vocês, eu fiz um teste, tenho feito nas últimas 3 semanas, de ao término das minhas sessões de análise, eu copiar o resumo que eu gero através da ferramenta AnaM e entrego para o meu analisando e peço para que ele leia. Já que ele já se escutou falando, eu gostaria que ele se lesse através do texto. E tem surgido umas coisas muito interessantes. Um analisando meu disse o seguinte, eu não tinha me dado conta o quanto eu falo do meu pai na mesma sessão. Olha só. Né? Então é legal a gente ter essa elasticidade da técnica que o Ferenczi tanto defendia. É legal esses. Um exemplo prático, simples e sofisticado, né? Há uns 6 anos atrás, um esquizofrênico, ele se afeiçoou muito a mim. Então, ele trouxe o caderno de poesia dele. Muito bonito. Eu até fiz numa escola aqui uma tarde de autógrafo, né? E era tão perfeito como o inconsciente dele estava naquelas páginas. Então, isso eu estou falando de um caso de um esquizofrênico que não tem nenhum filtro na escrita, mas também não sabe, né? Não tem noção do que está sendo escrito. Então, o não esquizofrênico, ele funciona da mesma forma, porque eu tenho uma paciente que ela também escreve poesia e é impressionante como ela é a minha paciente há 4 anos, eu identifico ela perfeitamente no poema. É muito interessante. Então, a escrita realmente, diante da minha experiência, ela revela muito mais do que a fala. É legal tu compartilhar isso conosco, pela oportunidade de nós termos uma escuta mais plural, porque aquele texto faz parte dele. A gente não consegue escrever algo que não é nosso. Exato. Né? Por que o Freud falava, embora muitos autores contestam isso, que a perversão é o negativo da neurose, em detrimento que o neurótico fantasia. O perverso fantasia. Embora o neurótico não tenha coragem de atuar na sua fantasia, já o perverso tem coragem de atuar na sua fantasia, por sua vez, uma fantasia que é verdade, que ela é muito próxima a um delírio, mas ainda é uma fantasia. O neurótico se inquieta com aquela familiaridade que ele vê nesse perverso, sabendo que aquele estilo de fantasia existe nele também. Ele só não tem coragem de atuar ali. Exatamente. Né? E aí, como tu compartilhou, Rose, um texto não foge do autor. Quando tu vai pegar uma biografia, sugiro aos colegas, sempre que forem ler um livro,
optem previamente por dar uma lida breve na biografia do autor. Né? Por que o Ferenczi trata tanto de traumas, do conceito de desmentido, nessa questão de abusos ele fala muito? Porque ele, numa sessão de análise com Freud, o Freud deu um desmentido nele. O Freud não deu a mínima para aquele abuso que ele relatou. E aí aquilo embasa muito do que é a teoria do trauma ferenciano. Ou seja, notem a biografia do sujeito estando ali. Não vai poder fugir. Eu acredito muito nisso, é perfeito, é bem óbvio, né? Uhum. Exatamente isso. E daí vamos seguir mais um pouquinho para a gente estar concluído. Pode falar, Rose. Porque, na verdade, a escrita é projeção. Sim. Fato. Então não tem por onde fugir. Só para completar. Para muitas pessoas, a escrita o papel é o melhor amigo, né? Para muitas pessoas. Principalmente adolescentes, que não sabem botar em palavra os textos, os poemas, como a Rose bem citou, são ótimos. E músicas também, tá? Sim. No curso da fala normal, a função inibidora da vontade está continuamente voltada para harmonizar entre si e o trajeto da representação e o movimento articulatório. Se o movimento expressivo que segue as representações é retardado por causas mecânicas, como acontece ao escrever, surgem em consequência essas antecipações com especial facilidade. A observação das condições em que ocorre o lapso de leitura dá motivo para uma dúvida que eu não gostaria de deixar de mencionar, porque, na minha avaliação, ela pode tornar-se o ponto de partida de uma investigação frutífera. É de conhecimento de todos, frequentemente na leitura, em voz alta, a atenção do leitor abandona o texto e se volta aos seus próprios pensamentos. Não é raro que esse desvio de atenção traga como consequência que ele absolutamente não saiba informar o que leu. Quando na leitura em voz alta, alguém o interrompe e o interroga. Ele leu então como que automaticamente, embora tenha lido em voz alta, quase sempre corretamente. Não acredito que nessas condições os erros de leitura se multipliquem perceptivelmente, com afeto sobre toda uma série de funções. Estamos acostumados a supor que elas sejam desempenhadas de modo mais exato quando executadas automaticamente. Isto é, acompanhadas por quase nenhuma atenção consciente. Daí parece seguir-se que para os equívocos na fala, na leitura e na escrita, a condição da atenção deva ser definida de maneira diferente daquela proposta por Windet. Ausência ou relaxamento da atenção. Os exemplos que submetemos à análise não nos deram o direito de supor realmente uma dedução quantitativa da atenção. Encontramos uma perturbação da atenção, o que talvez não seja exatamente a mesma coisa causada por um pensamento estranho que faz uma reivindicação. E agora, vamos ver aqui, deixamos essa parte para semana que vem. Então, pessoal, alguém gostaria de finalizar algo, tocar aí no um ponto, alguma observação? O que vocês me dizem? Oi, Michel. Bom dia. Bom dia, Johanna. Oi. Eu estava pensando sobre essa questão de como as vivências pessoais influenciam o desenvolvimento das teorias, né, de alguns pensadores. E estava aqui pensando como que não sei se também aconteceu a mesma situação com o André Green, que me parece ter sido filho de uma mãe depressiva, e isso pode ter servido de referência clínica para esse conceito dele, né, de complexo da mãe morta. Eu vejo como na psicanálise isso influencia muito, né, o desenvolvimento das teorias, né, das suas áreas de especialização.
E a gente falando de Viena, né, como um centro cultural efervescente, e aí dos poetas, né, também da escrita, e eu tô lembrando de um curso que eu tô fazendo sobre Freud e os poetas alemães, falando de Thomas Mann. Eu acho que é interessante ver na obra de Thomas Mann como que a herança dupla dele, né, de ser filho de pai alemão e mãe brasileira, a mãe do Thomas Mann era brasileira, nascida em Paraty, ele sempre na obra dele vai trazer essa questão do estrangeiro, o outro, e ele vai ser um grande amigo de Freud, tanto que o Freud manda uma cópia do Mal-Estar na Civilização para ele, se não me engano, em 1936. Então, a gente analisa obras do Thomas Mann, como, por exemplo, Morte em Veneza, que o Thomas Mann sempre traz personagens pertencentes ao sul, ao que é o sul da Alemanha, né, para eles, né? Tendo a Alemanha, tendo Lübeck como referência. E eu acho isso, assim, muito interessante, como que justamente Viena era esse centro cultural efervescente, né, com Gustav Klimt, Gustav Mahler, Stefan Zweig também, que o autor de Brasil, País do Futuro, Sim, né? expressão clássica. Eu acho que é de 54 essa expressão, né? Acredito que sim. É, Mas ele se transferiu para Petrópolis, né? Onde ele tirou a própria vida, né? Então tem a casa dele lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então é interessante ver como que esse pessoal estava todo reunido, né? Nessa época, uma época muito efervescente, né? Da Viena cultural efervescente. Então é muito, muito interessante ver isso sendo trazido aqui. E até complementando ali, o próprio Winnicott, quando ele trata muito a questão de depressão, e como uma depressão dos pais força a criança a amadurecer, ele tem um poema que muitos biógrafos atribuem, chamado Árvore Seca, que ele havia escrito para a mãe dele, também pressupondo uma situação muito parecida do que tu citasse, né? Tu falou do Thomas Mann, é legal a gente só lembrar que esse autor, ele é Nobel de literatura, ele não... É bacana ver alguém que tem indiretamente um vínculo com o Brasil. Eu não sabia que a mãe dele era brasileira, eu só sei que ele é Nobel de literatura de 1929, né? Pois é. Mas, pessoal, então, assim, para a gente estar finalizando, obrigado pela parceria de todos. Espero, entre hoje e amanhã, verificar ali, para finalizar, a questão do grupo de supervisão, que daí não vai ser na parte teórica, a gente vai ficar só em questão de casos mesmo, como prevaleceu a grande maioria. E aos que não usam, convido para experimentarem a Ana M também. E obrigado pela parceria de todos. Até a semana que vem. Eu que agradeço, Michel.